Muito obrigada, boa tarde e muito obrigada aos organizadores deste simpósio que me convidaram para vir aqui. Eu vou pedir desculpa porque de vez em quando vai falhar a minha voz porque estou com um problema nas cordas vocais e além disso falo português de Portugal, que não é muito simples sempre de ser entendido aqui. Vou tentar falar devagar a ver se consigo fazer entender. Eu fiquei muito preocupada com este convite porque aquilo de que nos sugeriram que falassem nesta mesa era sobre as questões de regulação e os órgãos de controle dos mídia. E os pontos negativos e positivos e focavam um bocado a criação dos organismos de controle no crescimento dos mídia e dos mídia empresariais. Eu não tenho exatamente essa noção de que tenha sido uma coisa relativamente recente a criação de organismos reguladores, nem creio que seja forçosamente negativo a criação de organismos reguladores dos média. Desculpa, eu vou passar a dizer média, porque mídia não me dá mesmo jeito nenhum. Nós vivemos em Portugal, como vocês aqui no Brasil, um período de censura instituída, censura que era feita por militares, com lápis azul, portanto, nós escrevíamos, proibindo o tratamento de certos assuntos e, de uma forma geral, obrigando-nos a ter muito cuidado com aquilo que escrevíamos e a ter de pensar muito bem como é que podíamos escrever para as notícias poderem chegar às pessoas sem serem importadas pelos tais censores. E depois, um dia, veio o 25 de Abril de 74, portanto, se agora faz 40 anos, foi há bocado 50 anos do golpe militar, e para nós faz 40 anos do golpe militar democrático. Nós temos esta originalidade do golpe militar democrático. Havíamos de ter algum. E nessa altura, de repente, aconteceu-nos uma coisa estranha, ficámos livres. E a liberdade é uma coisa estranhíssima. Quem viveu sempre em liberdade não percebe que ser livre é difícil. Quem viveu sob censura grande parte do tempo, e as pessoas da minha idade já eram jornalistas no tempo da censura, perceberam de repente, mas agora podemos falar sobre tudo, podemos tratar de todos os assuntos, mas como é que vamos tratar de todos os assuntos? Estávamos em pleno clima revolucionário, embora não tenha havido uma verdadeira revolução, houve um clima pré-revolucionário, e a verdade é que éramos verdadeiramente inundados, por exemplo, de comunicados dos vários partidos. E depois, como é que se dá os comunicados? Dá-se os comunicados inteiros ou não se dá os comunicados inteiros? Se cortamos, com que critério é que cortamos? Mas se dessemos os comunicados inteiros, nem tínhamos tempo de acabar no noticiário das 4, porque já tínhamos entrado no noticiário das 5. Eles eram grandes. Quando alguém nos mandava um comunicado a dizer que ia haver uma explosão, nós devíamos dar esse comunicado, aumentando o pânico, ou não devíamos dar o comunicado? Devíamos ir cobrir o sítio onde eventualmente havia a explosão, ou ao fazer isto estávamos a dar ensejo a que fosse haver nova explosão, porque era bom, e portanto tivemos de começar a aprender tudo desde o princípio. E havia reuniões nos jornais, nas televisões, havia plenários em que até entravam, na primeira fase, o contínuo, a telefonista, o administrador, toda a gente discutia como é que deviam ser feitas as notícias. E, portanto, nós tivemos, a minha geração teve que refletir muito sobre as notícias. E talvez por isso eu nunca perdoo aos jornalistas a sua responsabilidade social. Eu acho que os jornalistas são, é verdade, trabalhadores por conta de outrem. Os patrões dos média têm sobre ele sempre um poder, que é o poder de despedir, mas o jornalista tem um poder, que é o poder de escrever de uma determinada forma ou de escrever de outra, se recusar a escrever ou não se recusar a escrever. E quando as pessoas me dizem, mas o jornalista tem um facalhão em cima da cabeça, eu digo que o Herzog também tinha, o Vladimir Herzog, e o facalhão era maior, mas ele não teve medo.
E quem tem medo deve comprar um cão, não deve ser jornalista. As coisas têm de ser claras. Se nós temos uma profissão, que é uma profissão para ser uma profissão de risco, então nós temos que assumir o risco. E que é sempre possível fazer coisas, digo eu que não sou uma pessoa especialmente corajosa. Vocês têm um exemplo aqui no Brasil, é uma pessoa por quem eu tenho um respeito imenso, chama-se Tato Barcelos. Tato Barcelos quis fazer uma coisa para provar que os jovens que eram mortos, acusados de serem bandidos, muitas vezes não eram bandidos. Quando eram mortos em confrontos com a polícia, eram de facto abatidos a tiro, eram executados. É diferente de ser morto em confronto com a polícia. Eram executados pela polícia. E o Tato Barcelos, para escrever esse livro, trabalhou como taxista. Para arranjar dinheiro para lançar o livro. E fez um livro, chama-se Rota Meia Meia. Eu acho que toda a gente que quer ser jornalista, nomeadamente em São Paulo, tinha por obrigação ter esse livro na cabeceira. Porque demonstra como os jornalistas podem mentir. Como todos os média podem mentir. Mas como é possível que um só jornalista restabeleça a verdade e diga coisas que vão ao arrepio de toda a gente. E, no entanto, foi possível fazê-lo, e eu penso que ainda hoje em dia, não sei porque hoje em dia as pessoas aqui no Brasil têm o Tato Barcelos, mas eu pessoalmente continuo a ter muito respeito por ele. Eu provavelmente não teria nem a coragem, nem a capacidade de fazer o que ele fez. E isto para mim é a minha noção de jornalismo para vos dizer que quando pensamos em poder, média e liberdade de expressão, e quando pensamos em regulação, eu penso que nós somos obrigados a regular-nos a nós próprios. Eu penso que a regulação, estava há bocado a falar com uma colega vossa que está aqui, estava a falar com ela e estava a dizer que nós temos que pensar sobre o que fazemos e que muitas vezes não pensamos. E não pensamos, por exemplo, que se queremos fazer um furo jornalístico e vamos entrevistar um jovem que faz parte de uma organização política que até se vai manifestar violentamente, se calhar nós fazemos uma belíssima reportagem e se calhar ele acaba morto pela polícia. E eu não sei, mas parece-me que é mais importante impedir que um jovem seja morto pela polícia do que fazer uma bela reportagem. E, portanto, a cada momento nós temos que pensar em cada coisa e para mim o jornalismo coloca-se também nisto, que é, antes de fazer qualquer coisa, eu não posso deixar de pensar em qual é o resultado daquilo que eu faço. Eu não posso dizer que sou jornalista, escrevo o que vi, digo o que vi e as consequências, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu cumpri as regras. Cumprir as regras é o que fazem, de uma forma geral, todos aqueles que trabalham contra a humanidade. É a resposta mais simples que se ouve, ouve-se em Nuremberg, ouve-se aqui quando se vai discutir as torturas no tempo da ditadura. Eu só cumpri ordens. Eu só cumpri as regras. Mas as regras têm uma forma de existir e uma forma de ser e provocam resultados. E o nosso papel, enquanto jornalistas, porque temos que ser defensores da liberdade e da democracia, por uma razão egoísta, porque sem liberdade e sem democracia não há bom jornalismo. Portanto, é do nosso interesse pessoal que haja liberdade e que haja democracia. Então nós temos que pensar naquilo que fazemos e temos que pensar e temos que nos regular uns aos outros. Temos que ser capazes de fazer críticas a um camarada que fez um trabalho mau. Eu, quando estive presidente do Sindicato de Jornalistas, aconteceu uma coisa muito engraçada. Tinham acabado de surgir as televisões privadas. E as televisões privadas, muitas vezes, faziam coisas que nós considerávamos deontologicamente incorretas. E nós criticávamos. Nós temos um organismo de regulação, que é o Conselho Deontológico do Sindicato, e cada vez que nós criticávamos alguém, eu recebia telefonemas de outros sindicatos a dizer-me: mas tu estás maluca? Então tu agora criticas os teus sócios? E eu dizia: se eu não criticar os meus sócios, se eu não exigir o melhor jornalismo possível, que raio de sindicato é que eu sou? Para que é que me interessa ser dirigente de um sindicato que não é crítico? Nós somos cidadãos. E eu acho que a primeira qualidade, e desculpem dizer-vos isto, sei que há gente que não concorda, mas é a minha opinião, a primeira qualidade para ser um jornalista é ser um cidadão. Se eu não me interesso pela vida cidadã, se eu não me interesso pela vida em sociedade, para que vai querer eu ser jornalista? Posso ir fazer outras coisas. Posso jogar futebol, dá-me mais dinheiro. Posso ir fazer uma série de outras coisas. Agora, não me interessa ser jornalista. Ser jornalista é pensar na vida em sociedade, é pensar nas coisas como elas existem e é pensar sempre como é que as podemos melhorar. Nós temos um poder imenso. Quando se fala do poder dos média,
Os jornalistas gostam de lembrar que são trabalhadores por conta de outra e são vítimas. Também são vítimas do poder dos média, mas têm sempre um poder enorme. Não é deles, é um poder delegado. Mas têm o poder de aparecer no ecrã, têm o poder de decidir, quando entrarem aqui nesta sala, a quem é que entrevistam. E a pessoa que ela entrevistar vai ser mais poderosa do que aquela que não for entrevistada. Portanto, têm o poder de manter o poder dos outros. Têm o poder de reforçar o poder. Têm o poder de reforçar as ideias dominantes. E, portanto, eu diria que o papel de um jornalista é inquietar, é não fazer isso, é pôr as dúvidas todas. Acho que é muito interessante. Nós falámos aqui muito de censura. E há a censura dos coronéis. Havia a censura dos coronéis e havia a censura, que não eram coronéis, mas das pessoas que riscavam os papéis. Mas há uma censura muito pior, que é aquela que não nos deixa pensar de outra maneira. Que é aquela que faz com que haja jornalistas que escrevam e ninguém lhes caia em cima nem aconteça nada, que na Quinta do Alemão morreram 2 pessoas e 19 bandidos. Os bandidos não são pessoas. É um jornalista que tem o poder de decidir quem é pessoa. Ou morreram 2 pessoas e uma mulher, também acontece. E as pessoas, o jornalista tem o direito de decidir essas coisas. O papel do jornalista é sistematicamente estar a pensar nisto e não se deixar ir atrás das ideias da maioria. Eu acho que isso é uma questão absolutamente importante. O jornalista deve inquietar, deve vir para aqui pôr as perguntas que são pertinentes. O Sindicato dos Trabalhadores da Imprensa da Argentina criou uma palavra de ordem que eu acho a mais inteligente que já ouvi sobre as questões do jornalismo. É assim, no tempo da censura, eu não podia escrever o que pensava, mas no tempo do pensamento único, eu não consigo pensar o que escrevo. É muito mais grave não conseguir pensar o que se escreve do que não conseguir escrever o que se pensa. Não conseguir escrever o que se pensa, nós conseguimos driblar a censura, dar um jeito, tentar dizer por outro lado. Agora, se nós não conseguimos sequer pensar diferente da caixa, então aí nós não vamos a lado nenhum. E esta é a grande questão, é que nós temos que estar habituados. Há um jornalista inglês que dizia: meu filho, desconfia, dizia que a ele, quando a mãe dizia: meu filho, gosto tanto de ti, ele desconfiava. Porque devemos desconfiar de cada afirmação que nos é feita. Não quer dizer que não tenhamos respeito pelos outros, quer dizer que temos que ir verificar, e temos que ir verificar 2 vezes, e temos que ir tentar saber, e temos que confrontar, e temos que sistematicamente tentar pôr pontos de vista opostos a discutirem, porque isso é o princípio da democracia. E essa, para mim, é uma questão essencial, é que nós temos de ser capazes de fomentar a discussão. E temos que ser capazes de fazer com que essa discussão se passe em moldes democráticos, sem ser com violência, ser possível as pessoas falarem. Mas nunca, nunca, nunca estarmos do lado dos poderes. Uma polícia que nos diz uma coisa não tem mais razão de ser acreditado do que um bandido que nos diz uma coisa. Há muitos polícias que são bandidos. Há muitos governantes que são bandidos. Porquê que quando um governante fala eu tenho que baixar as orelhas? Não tenho. Eu tenho que o inquirir da mesma maneira que inquiro qualquer outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tenho que pensar no que é que faço. Se numa manifestação, por exemplo, pelo preço dos transportes, eu vou filmar jovens que estão a forçar uma entrada do metropolitano, eu posso estar a condená-los a um processo. Então, eu tenho que pensar como é que filmo. Eu não sou um polícia, não tenho que estar do lado da polícia. O jornalista nunca tem que estar do lado das autoridades. O jornalista tem que estar do lado dos mais fracos. É esse o papel. É o papel de perguntar. É de nós sermos a voz da consciência. O grilo do Pinóquio, a pessoa que vem dizer espera aí, vocês dizem que isto está tudo assim, mas não está, que eu vi ali aquilo. Há um poema muito bonito de um senhor, não sei se já façam um sinal, há um poema muito bonito de um senhor chamado Carl Sandburg, que é um americano, escreveu um poema dedicado a uma jovem, já há muitos anos, escreveu um poema dedicado a uma das jovens que morreu num dos incêndios das fábricas de têxteis em Chicago. Chama-se Anne Imroth, e é mais ou menos assim: cruzei as mãos sobre o peito, assim, endireitei um pouco as pernas. A mãe há de chorar quando a vir, e os irmãos também. Mas foi a única rapariga que morreu.
quando as outras saltaram das janelas da fábrica. Ando aqui a mão de Deus e a falta de uma saída de emergência. E eu costumo dizer que as outras pessoas são as que veem a mão de Deus. Nós somos quem vê que falta uma saída de emergência. O nosso papel na vida é dizer onde é que está a saída de emergência. Porquê é que esta pessoa morreu? Quem é que tem a culpa dela ter morrido? Isso faz-nos pensar que os bandidos, se calhar, também são pessoas. Que os jovens mortos pelas costas não são forçosamente malandros. E que os torturados pelos generais e pelas ditaduras eram provavelmente aquelas pessoas por quem nós devíamos ter respeito, apesar de eles serem considerados presos e delinquentes. Ou seja, nós temos que pensar um bocadinho no mundo das avessas. Temos que aprender a não obedecer a ordens. Temos que aprender a usar as palavras por nós e saber que as palavras significam. A coisa mais importante, eu vejo muitas vezes os tais títulos, e esses títulos são títulos assassinos, porque as palavras significam. E quando se diz que um bandido não é uma pessoa, estamos a autorizar o poder a matar aquela pessoa. Eu não posso fazer isso, eu sou contra a pena de morte, presumo que a maior parte de vocês também. Por isso têm que pensar, e têm que pensar nessa questão da frase, para quem leu o Lewis Carroll, há a célebre frase do Humpty Dumpty, que diz, e usa as palavras ao contrário, e ela se pergunta-lhe, mas as palavras podem não querer dizer isso. É importante saber se as palavras podem dizer coisas contraditórias. Ele diz não, a única coisa que é importante é saber quem manda. As palavras obedecem ao poder e, portanto, nós temos a obrigação de empolgar cada palavra que usamos. Esse é o nosso poder. O nosso poder é o poder de desconstruir. O nosso poder é o poder de perceber que todo o nosso trabalho deve ser de desconstrução das ideias comuns. É pôr as dúvidas, é levantar as questões, é dizer sempre, mas há outra maneira de olhar, é aqui ao lado. A história do rei vai nu. Nós somos um menino que deve dizer que o rei vai nu. Essa é a minha sensação de poder. Essa é a minha sensação de utilização da liberdade. A outra coisa que gostaria de dizer é que nós todos estamos chocados com ouvir, disseram as intervenientes da mesa anterior, muito interessante, coisas muito interessantes, nomeadamente sobre o controle que é feito através da internet, através dos novos meios, sobre todos nós. E agora eu gostava de perguntar, quantos de vocês é que querem ter um telefone da última geração, usam o mapa e usam a localização e falam e fazem pesquisa através do Google? É que na verdade, e quantos é que vocês têm Facebook? É que na verdade somos nós que estamos todos a colaborar com este sistema orwelliano do Big Brother a olhar para nós e de sermos constantemente vigiados. Eu tenho uns amigos que de brincadeira dizem: espera aí, vais dizer alguma coisa interessante? Deixa-me tirar a bateria do telefone. Estou a brincar, mas acho que todos nós devíamos aprender a fazer isso. Há tempos que são tempos graves e em que é bom que aprendamos a tirar a bateria do telefone. E em que é bom que aprendamos que há coisas que não se filmam, que há caras de pessoas que não se mostram. E que temos que pensar duas vezes sobre o efeito de cada trabalho que fazemos, porque esse é o nosso poder e depois não podemos lavar as mãos quando alguém sofrer por nossa causa. E eu gostava de vos dizer, para quem é jornalista, se há jornalistas aqui ou os que querem ser jornalistas, pode acontecer-vos muitas vezes, sem quererem, serem responsáveis pela morte de alguém, serem responsáveis pela perseguição feita a alguém. Eu estava a contar uma história que eu acho muito engraçada, que é que todas as defesas que nós temos como jornalistas são muito infantis. Por exemplo, nós, quando entrevistamos pessoas numa situação perigosa, pixelizamos a cara e alteramos a voz. E nós uma vez fizemos isso em relação a uma senhora velhota que num bairro perto do Porto, chamado um bairro de Aldoar, é assim uma espécie de favela, onde há muito tráfico de droga, havia uma senhora que denunciava os traficantes. E nós pixelizámos-lhe a cara, alterámos-lhe a voz e ficámos de consciência tranquila. E depois fomos mostrar o filme em Aldoar. E quando entrou a senhora, com a voz disfarçada e a cara disfarçada, toda a gente gritou: olha a tia Margarida! E quando eu perguntei: mas como é que vocês sabem quem é a tia Margarida? Ora, era a ceia da tia Margarida, estás a ver da tia Margarida? Portanto,
pensando que fizeram tudo quanto podiam. Temos que fazer sempre muito mais para defender os perigos que possa haver. Muito obrigada. Eu queria trazer um pouco essa questão do jornalismo, que, assim, aproveitando a presença internacional, assim, como que em Portugal e na Europa, soluções que estão sendo apresentadas de financiamento para jornalismo alternativo que fuja desse discurso único da grande mídia. Ou se existe algum tipo de solução? Bom, quanto à possibilidade de financiamento de jornais alternativos, nós não temos muitos jornais alternativos, mas existem apenas, ainda resiste em papel, mas deve estar a dar os últimos suspiros, a versão do Mundo Diplomático em português, que se baseia em grande parte em textos franceses, não é? Mas tem textos portugueses incorporados e continua a funcionar, sai mensalmente, está neste momento numa terrível crise, mas existe. Fora isso, existem outros jornais na internet, nomeadamente agora há um que é o Passa-Palavra, que é feito a meias entre Portugal e Brasil, aliás, utiliza o português de Portugal e o português do Brasil em conjunto, porque é feito até em grande parte por uma pessoa que viveu aqui muitos anos. E que tenta dar notícias alternativas. Existe uma espécie de indie-média bastante rudimentar em relação a outros indie-média, mas que se tenta fazer filmes, etc. E existe entre a gente mais jovem, não a nível do jornalismo escrito, também surgiram jornais feitos por jovens, surgiu o Espelho, que é um jornal cultural que é utilizado como um gazebau, ou seja, é colado nas paredes e é deixado em sítios para que as pessoas levem para outro sítio. Saíram poucos números, mas os que saíram foram muito lidos. E existe, agora há um que eu não me lembro o nome, que não é Neto, mas é que também é o Mapa, que é também um jornal alternativo. Portanto, têm surgido pequenos jornais alternativos que são feitos em grande parte por jovens jornalistas, jovens estudantes de jornalismo, jovens de outras, que estão a fazer outras coisas e que escrevem artigos para ali. Ainda nunca se conseguiu, é uma ideia que se prossegue há muito tempo, mas ainda nunca se conseguiu. Eu penso que em Portugal, neste momento, havia, como infelizmente em muitos outros países, a hipótese de fazer um jornal, mas tinha que ser um jornal baratinho, não era um jornal rico e cheio de imagens, mas podia ser um jornal informativo a partir de jornalistas desempregados. Porque a quantidade de jornalistas desempregados é imensa, não apenas entre os jornalistas mais novos, como toda a gente pensa que estão, mas porque os jornalistas mais velhos foram praticamente todos afastados das redações. Por diversas razões, que são, a primeira, ganhavam mais, portanto era importante mandá-los para casa para ganharem menos, por outro, tinham contratos firmes, portanto podiam protestar com os chefes, e de uma forma geral sabiam bastante mais do que os chefes, portanto tornavam-se extremamente incómodos. Eram jornalistas muito incómodos e como nos chamavam, nós éramos os jornalistas políticos, porque entendíamos que havia que lutar contra esta tendência que a professora Isabel Ferreira acabou de descrever. Eu acho que a resistência tem de continuar sempre a existir e acho que o que ela fez foi, além de nos deixar a todos mal dispostos, mas não é culpa dela, é da situação atual, foi dizer-nos uma coisa: vamos às armas. Ou seja, vamos lutar, porque a única coisa que não se pode fazer é deixar que as coisas aconteçam sem sequer nos mexermos. Temos que resistir, a gente não quer isto, pois não. Se não queremos, então temos que tentar fazer força com outra coisa. Caramba, apesar de tudo, nós tivemos uma ditadura de 48 anos e saímos dela. E vocês tiveram uma ditadura violentíssima e saíram dela. Portanto, calma, é sempre possível lutar. Eu ia perguntar para o Paulo, quando você estava falando, eu fui fazer um paralelo que eu estudo produção cultural também. E no Brasil, o processo de neoliberalização, nos anos 90, a gestão da cultura foi transferida em parte das mãos do Estado para as empresas. Né? E os critérios que elas usam para escolher as produções culturais que vão ser financiadas com lei de isenção fiscal da lei, né? 100% dinheiro público administrado pelas empresas privadas. São critérios que o Estado já usava do Estado Novo da ditadura.
que até a Mayra tinha falado, a questão é drogas, filmes que não incentivem ou peças de uso de drogas, violência, uso de armas e pornografia. E aí eu queria perguntar em relação a Portugal, como que funciona essa... Até o Babem, que foi no Roda Viva, teve o Pichote censurado, falou que não consegue patrocínio para os filmes dele aqui no Brasil, ele prefere filmar na Europa. Como que funciona, mesmo quando o Estado fornece incentivo e investe nas produções culturais, filmes e peças que critiquem o próprio governo, o Estado, ou instituições, ou mercados, empresas privadas. Você falou dos silenciados, dos diretores silenciados, essa proximidade também do financiamento público com as empresas privadas. Você chegou a tocar um pouco, mas queria que você pudesse aprofundar. Obrigado. Quanto aos dinheiros públicos para utilizar pelos privados, eu acho que é o paradigma do que nós conhecemos em Portugal. Em Portugal, os privados estão-se sempre a queixar e, de uma forma geral, vivem sempre à custa do dinheiro público, mas são contra o Estado. Odeiam o Estado, põem o Estado em causa, mas só funcionam com o dinheiro do Estado. Portanto, não perdem dinheiro nenhum. É muito complicado arranjar patrocínios em Portugal. Nós não temos uma lei de mecenato, que é uma vergonha que ninguém utiliza, e, portanto, ou temos dinheiro do Estado ou não temos. E aqui eu discordo um bocadinho aqui do meu amigo Paulo, porque eu candidato-me diversas vezes ao ICA e, portanto, tenho as respostas dos júris. E, digamos, me levem se os júris apoiam os filmes cultos e inteligentes para Paris. A maior parte das vezes eu lembro-me de ter proposto um filme que se passava nos anos 30 numa aldeia e eles disseram que não tinha suficiente vivacidade e faltavam... E a ver assim, eu perguntei que eram perseguições automóveis numa aldeia em Portugal em 1930. A gente põe, mas não foi a propósito. Ou seja, portanto, há uma série de coisas que não funcionam e neste momento a situação é de facto muito complicada, mas é verdade o que ele diz. Temos uma série de cineastas, porque se um cineasta só faz um filme de 15 em 15 anos, nunca vai ser um grande cineasta. É muito difícil, quer dizer, porque uma pessoa perde a mão. Bom, eu fiquei curiosa na fala da professora Isabel, quando ela estava descrevendo esse modelo povo do mercado, ela mencionou que a opinião pública ela passa a não interessar mais. Eu queria que ela falasse mais um pouco sobre isso, como o jornalismo fica, se a gente admite que a opinião pública não interessa mais, o interesse público também deve cair nesse esquema, então eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Em relação ao que disse a questão do povo do mercado e a opinião pública, e portanto o que é que vão fazer os jornalistas? Depende. Há os jornalistas que vão colaborar com isto e vão ter muito sucesso durante um curto período. E há uns jornalistas que vão estar a pôr pedrinhas na engrenagem e que, a meu ver, um dia vão vencer. Mas até lá vão passar bastante mal. Mas eu acho que isto tem que ser vencido, porque isto vai criar, a meu ver, toda esta descrição, que é verdade, não estou a pôr em causa a descrição nem a intervenção da professora Isabel Ferreira, estou a dizer que todos nós já lemos livros de ficção em que não precisamos da Terceira Guerra Mundial, que, a meu ver, não está assim tão longe, mas a Quarta Guerra Mundial vai se passar nas nossas cidades. E isto é exatamente o tipo de modelo que cria a Quarta Guerra Mundial nas nossas cidades, entre os destituídos e os que têm tudo. E se calhar vocês aqui já têm alguns exemplos do que é que isso pode ser. E nós em Portugal ainda não temos, porque somos um povo de grandes costumes, segundo nos explicam, mas de qualquer maneira já houve 4 jovens que um dia puseram uma queixa na net e através da net conseguiram mobilizar meio milhão de pessoas. Portanto, calma, vamos preparando as futuras lutas. A minha pergunta para a professora Diana professora, você falou sobre a importância dos jornalistas, né, regularem a si mesmos em sua atividade, tendo como princípios norteadores o compromisso com a cidadania, com os fundamentos éticos da profissão. Eu queria perguntar como é que a senhora vê, saindo dessa lógica de uma autorregulação, o papel de entidades reguladoras, em geral ligadas em alguma instância ao Estado, como é o caso da ERC em Portugal, né, Entidade Reguladora de Comunicação Social. Qual o impacto dessas entidades sobre a atividade do jornalismo? Quer dizer, se é necessária para funcionamento democrático da mídia ou, ao contrário, se é uma forma de restrição da liberdade de expressão? Quanto à ERC,
Eu gosto mais da autorregulação, mas entendo, e havia, desde o 25 de Abril, que nós tentamos encontrar métodos de regulação. Temos um conselho deontológico do sindicato, que eu acho que é importante, e tivemos uma coisa que era excelente e que, infelizmente, perdeu muito poder, que era em todas as redações havia conselhos de redação. E os conselhos de redação deviam pronunciar-se sobre os diretores, sobre os chefes de redação, e pronunciavam sobre as questões internas e os problemas que se levantavam. Infelizmente, a criação de entidades reguladoras por parte do Estado fez-se à custa de retirar poderes aos conselhos de redação. E a primeira foi a Alta Autoridade para a Comunicação Social, a que os jornalistas chamavam Alta Autoridade contra a Comunicação Social. Era altamente governamentalizado, uma grande parte das pessoas era indicada pelo governo e, portanto, suspeitávamos muito dele. No entanto, aos poucos, a Alta Autoridade começou a fazer até debates interessantes, etc. Sei lá, por exemplo, quando fui eleita diretora do sindicato, a nossa direção convidou-os para assistirem à posse e já fazíamos algumas considerações. A ERC tem coisas que são necessárias e tem coisas que não são necessárias. Eu gostava que a ERC se limitasse à questão de regular quem é que pode ter televisões, quem é que não pode ter, quem é que deve ter canais, quem é que não, todas essas coisas de rádio e televisão, etc. Gostava que ela não se metesse muito diretamente nas questões dos jornalistas, mas mete, e como jamais ninguém mete, às vezes até nem faz mal, de vez em quando chama a atenção. Só que passou, há uma coisa muito perversa, que é, neste momento, por exemplo, eu estive a fazer uma observação na RTP, a Rádio Televisão do Estado, e muitas das coisas que não eram ditas, a desculpa é não dizermos porque a ERC cai-nos em cima. Portanto, a ERC passou, mas isso não é culpa da ERC, isso é culpa de quem se serve da ERC para dizer isto. Ou seja, eu entendo que para os jornalistas a coisa mais importante é uma autorregulação. Entendo que deve haver reguladores para estas questões de canais, etc. Há outras em Portugal, existe também, por exemplo, em relação à televisão pública, existe um conceito de opinião, que não tem uma grande questão de regulação sobre o que é produzido, mas tem, apesar de tudo, pode dar uma opinião sobre as coisas, etc., e pode criticar a administração e tem que conhecer o plano de atividades. E, sobretudo, existe uma coisa que isso é que eu acho que é francamente positiva, que já existe na televisão pública, existe em alguns jornais privados, alguns jornais que são privados, que é o provedor. O papel do provedor eu acho que pode ser um papel muito fundamental, porque é uma pessoa que está de fora. Vocês também têm o ombudsman, não é? Pronto. E isso eu acho que é extremamente interessante haver a pessoa, o ombudsman, dependendo, obviamente, de quem é escolhido, mas eu acho que esse é um aspecto de heterorregulação que me parece o mais positivo de todos. E nos inquéritos que eu fiz aos jornalistas, quando estive a trabalhar sobre isso, a opinião é mais ou menos assim: provedor, somos a favor, a ERC achamos necessária com outra composição e não tocando em certas coisas, a autorregulação, todos estamos de acordo. Muitos autores dizem que hoje existe liberdade de expressão porque não adianta mais nada, né? Quer dizer, pode falar o que quiser, mas de qualquer maneira o sistema político, né, e de comunicação do poder está tão amarrado que realmente é só esperar a onda passar e termina na praia. Então, eu queria saber o que você acha, se você mantém essa visão, eu diria, romântica, né? Da nossa capacidade. Claro que eu... Bom, e aí vem uma segunda pergunta que decorre dessa, que é a questão da resistência, né? Quer dizer, nós também, sem sermos jornalistas, né, mas na vida acadêmica e intelectual, também nos deparamos com isso. Se a gente está aqui, é porque a gente acredita de alguma maneira numa forma de resistência, né? E na capacidade de elucidação. Também acho que as novas mídias, se por um lado elas acomodam, amortecem, por outro lado dão voz a quem nunca teve, né? E, por exemplo, com relação à censura na internet, houve também um movimento para romper com isso, para fazer frente a isso,
que foi o Dia Nacional do Nu na Internet, em que, do nu, né? Em que os usuários começaram a postar nus artísticos, né? E alguns conseguiram vencer a pressão do sistema de censura da internet e publicar. Então, eu acredito na resistência. Queria dizer que esta história do otimismo, eu não sou muito otimista, mas eu o romantismo mantenho, porque senão não sei para que estou viva. Quer dizer, com toda a franqueza, para viver isto, que agora é assim, se eu não acreditasse que era possível mudá-lo, então os meus senhores preferiam passear por outro mundo qualquer, porque de facto não me interessa este. Não gosto, não me interessa, estou aqui para lutar contra ele. Portanto, mantenho o romantismo. Mas o romantismo devagar faz coisinhas. Por exemplo, uma das coisas que há filmes sinistros na net em Portugal é uma coisa que vocês têm aqui no Brasil e não sei como é que dizem, que é a praxe. A praxe é uma coisa sinistra, é quando as pessoas chegam à universidade, há umas festas que antigamente duravam uma semana e agora já vão durante o ano todo, durante o qual os alunos do segundo ano e do terceiro torturam-os do primeiro ano. Mas acham muita graça, é uma coisa homofóbica, sexista, reacionária, tem todos os defeitos, mas acham muito engraçado e são eles que põem na net os filmes piores. E nós fizemos, um amigo meu fez um filme chamado Praxis, que é um filme documentário que fizemos também um grupinho de amigos, que foi tudo feito à borla, quer dizer, um grupo de amigos fez o filme, e o filme também andou a circular só em festivais, entre amigos, e andou a circular por aí, e ele sempre em riscos de levar uma casa de pancada quando se aproximava dos senhores da praxe. Recentemente houve uma série de jovens que morreram num ato que não se sabe se é de praxe, mas se desconfia que foi de praxe. E a praxe tornou-se um assunto muito importante. E de repente alguém se lembrou que há aí um tipo idiota que fez um filme sobre a praxe. Portanto, o filme passou em horário nobre na televisão, foi visto, foi dos programas mais vistos de sempre, já circulou uma série de vezes e desde aí já há uma proposta de lei para alterar as questões da praxe. Portanto, água mole em pedra dura, vamos acreditar que às vezes fura, não é sempre, mas às vezes fura. São duas questões. Aqui no Brasil, tendo em vista a nossa nova conjuntura com a questão da Copa, a polícia propôs um lindo e maravilhoso acordo em que eles vão dar coletes para a imprensa e que, se eles quiserem se sentir protegidos, eles podem, inclusive, participar do cordão policial. Pensando no que você disse, que o jornalista ele deve ficar do lado do mais fraco, eu queria que você comentasse um pouco essa decisão da polícia. E outra coisa, que é uma questão um pouco mais delicada, que é a relação da grande imprensa e as manifestações. Porque você falou sobre a importância de como a palavra tem poder e que sistematicamente a grande imprensa ela deturpa as manifestações. Isso gera um acúmulo de raiva e rancor por parte dos manifestantes com a grande imprensa, quando essa tenta se aproximar das manifestações, há uma hostilização e uma expulsão. Eu queria saber como que a gente conseguiria lidar com essa questão de que, sim, os manifestantes não aguentam mais a grande imprensa, mas a expulsão deles seria um cerceamento da liberdade de expressão. Como que a gente consegue lidar com esse impasse? Obrigada. Sobre esta, é muito simples, isso já penso que a polícia portuguesa já propôs o mesmo depois de um dia de uma manifestação em que espancou várias pessoas e teve logo o azar de espancar um fotojornalista, um fotojornalista e uma fotojornalista, e um deles, pelo menos, era de uma agência de imprensa estrangeira. E, portanto, obviamente que houve uma reação. Eles eram portugueses, mas eram de uma imprensa estrangeira, uma deles da imprensa estrangeira, e houve uma reação. E então os polícias o que disseram foi que era bom que nós andássemos identificados com coletes. Eu acho que não temos que andar identificados com coletes. Acho que o estar identificados com coletes provoca, além do mais, ao contrário do que se diz, um perigo muito maior para o jornalista. Porque a polícia, de uma forma geral, não gosta de estar a ser vista pelos jornalistas, de ser acompanhada pelos jornalistas. E, portanto, são logo os primeiros em que eles sabem em quem é que podem bater. Olha, até tem um documento a dizer pressa, toma! Portanto, não aconselho. 2, sou inteiramente contra que os jornalistas acompanhem colunas policiais ou colunas militares. A história dos jornalistas em Perth
eu sou inteiramente contra. Eu acho que um jornalista deve tentar, o mais possível, manter a sua equidistância, o que não é fácil. Em relação à segunda pergunta, eu sou de um tempo em que, quer dizer, quando fazíamos manifestações, elas eram proibidas. E então havia uma fotógrafa do século, uma das primeiras mulheres fotógrafas em Portugal, e que aparecia para nos tirar fotografias. E só por ser mulher é que nunca levou uma grande carga de pancada. Porque a primeira coisa é uma pessoa que nos está a tirar fotografias de uma manifestação, é um provocador. Não é outra coisa. Quem é que nos tira fotografias para ver a cara de uma manifestação? Ou é tonto, ou é provocador, agente policial. Eu interessa-me ver a massa, interessa-me ver a multidão, não interessa cá estar a identificar caras. E hoje em dia, infelizmente, já há aqueles programas de computador que mesmo que a gente só filma a massa, eles depois vão buscar aquela cara. E isso é uma coisa extremamente perigosa para os manifestantes. E também pode ser perigosa para os polícias, quer dizer, pode ser perigosa para ambos os lados. Portanto, eu acho que nós temos que ter muito cuidado e, embora até fique muito bonito termos caras, fazermos todos os possíveis por não estarmos a identificar pessoas. Acho que o papel dos jornalistas não é. Agora, é verdade que muitas vezes quando os grandes médias chegam ao pé dos cidadãos que já estão habituados a ser postos sem problema por causa deles, são maltratados. Isso é verdade. É verdade que há jornalistas decentes que são maltratados por causa disso. Eu estive há pouco tempo, estava a contar aí uma das colegas, estive há pouco tempo num debate em que um jornalista, que é um homem muito decente, que já ganhou prémios de luta contra a discriminação, etc., tinha feito filmes num bairro, aqui em Portugal se chamam os bairros problemáticos, que são, enfim, os em onde há uns jovens negros de preferência e que roubam dinheiro, e portanto são problemáticos. E ele já tinha feito várias coisas sobre os bairros e foi um debate onde se estava a discutir a questão do racismo, a questão da violência, e houve jovens que se manifestaram contra ele dizendo: você pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ter as melhores intenções, mas cada vez que entrevista uma pessoa vai seguir é presa. Bom, e nós temos que ter isto em conta, quer dizer, temos que pensar, é muito complicado. Eu, por exemplo, fiz uma campanha num bairro onde me vieram dizer, que é um bairro onde a polícia diz que não entra e não sei o quê, e vieram-me dizer: a senhora pode entrar à vontade que nós sabemos quem é. E eu respondi: eu posso entrar à vontade e todo cidadão português pode entrar aqui à vontade por ser território português. Era o que faltava, que alguém não pudesse entrar em qualquer parte do território nacional. Quer dizer, mas tive que responder mal, eles estavam a ser simpáticos comigo, mas eu não podia aceitar aquela simpatia, quer dizer, a senhora pode porque é uma tima porreira, quer dizer, não, quer dizer, eu posso porque estou aqui e porque todos os cidadãos têm direito a estar. Agora, que as pessoas têm razão para se queixar, que as pessoas têm razão para odiar os grandes médias, têm. Eu sou jornalista, eu fui jornalista muito tempo no Rádio Média e fui presidente do sindicato. E eu devo dizer que tive que chamar muitas vezes a atenção aos jornalistas e assim mesmo tinha que chamar a atenção aos jornalistas. E esta é uma questão, a forma como são feitas as coisas. Há um caso, eu vou contar muito rapidamente, tentar que seja muito rápido. Há um caso muito conhecido em Portugal. No dia 10 de junho, que é o dia de Portugal, que nos tempos antigos era o dia da raça, no dia 10 de junho de 2005, dia 10 de junho é o fim das aulas e está calor, está sol em Portugal e, portanto, obviamente, os jovens foram para a praia. E numa praia muito conhecida, que é a Praia de Carcavelos, estavam muitos jovens brancos e muitos banhistas brancos e estavam para aí umas dezenas de jovens negros. Imediatamente, o dono do bar mais próximo viu os jovens negros e disse: jovens negros, muitos juntos, vai haver problemas. Ligou para a polícia. A polícia chegou e fez o que qualquer polícia faz quando vê jovens negros, bateu-lhes. E os jovens negros fizeram o que toda a gente faz quando está a levar a pancada da polícia, fugiram. Entretanto, grande sururu, está a haver um arrastão na Praia de Carcavelos. Precipitam-se os órgãos de informação para lá. E então, tudo quanto utilizam sempre são fotografias tiradas pelo mesmo homem, que é o tal que chamou a polícia. E o que é que se vê? Esses jovens a correr, negros, agarrados a mochilas, não sei se vocês chamam mochilas aqui, a sair com as sacolas, agarrados. Jovem negro que foge e tem uma sacola é ladrão. Portanto, arrastão em Carcavelos, os jornais todos abrem com isto, os telejornais todos, a polícia, 500 jovens, a presidente da Casa do Brasil até nos contou depois
que quando telefonou para a irmã que estava no Brasil, ela disse: puxa, como é que vocês conseguiram? Nem aqui a gente consegue 500. Mas lá nós não fazemos as coisas por menos. Eram 500 jovens que estavam a roubar numa praia. E era obviamente tudo uma falsidade. Mas os jornais trataram-nos todos como sendo assaltantes. E isto durou uma série de dias. Houve campanhas na imprensa a dizer que isto era o início de uma luta do poder negro e de jovens contra a ordem social estabelecida. E foi preciso, quer dizer, que houve um jovem jornalista muito corajoso da capital, que sozinho, e o chefe de redação dele, o diretor, deixou escrever assim, desmentiu o arrastão, e depois houve um grupo de pessoas, que é a tal coisa alternativa, é que há grupos de malucos que com câmaras pequeninas fazem filmes. Nós fizemos um filme a mostrar que não tinha havido arrastão nenhum. E o que é mais grave é que quando o chefe da polícia percebeu que tinha sido enganado e que não tinha havido arrastão, tentou desmentir. E os jornais não aceitavam desmentir. E ninguém publicou desmentir. As televisões explicaram mais tarde que não tinham desmentido porque não é costume desmentir. Quer dizer, jornalista, há aquela célebre frase, não é, que a pessoa engana, errar é humano, mas persistir no erro é jornalismo. Isso é muito claro, não persistir no erro. Portanto, estas coisas é natural que ele tenha depois os grandes médias. Os grandes médias também têm que saber pedir desculpa. Agora, as pessoas conhecem quem são os jornalistas. Se viram que um jornalista fez uma peça bem feita e não sei o quê, as pessoas são sensíveis a isso e conhecem, mas não têm ilusões. Isto para dizer em relação às questões disso, os jornalistas de grande média têm que ter cuidado na verdade no que fazem. E têm que ter, de facto, cuidado, podem ser agredidos por manifestantes. Não tenho dúvida rigorosamente nenhuma.